Sejam bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Sou o professor Moisés Tavares, professor da disciplina de Biologia, 11º ano. Mas antes de começar a minha aula, gostaria de deixar aqui uma dica. Ainda estamos a atravessar momentos difíceis por causa da pandemia de Covid-19. No entanto, é muito importante apostar na prevenção, tomar medidas como lavar as mãos constantemente, evitar aglomerações e não esqueçam de utilizar as máscaras. Como sumário da aula de hoje, iremos introduzir ao estudo do tema localização da informação genética, em que vamos ver as experiências realizadas por Emerling com as algas acetabulárias e também a experiência que foi realizada por Gooden com os animais, nesse caso os anfíbios ou sapos. Como objetivo desta aula, iremos hoje indicar o organito que contém a informação genética. Também vamos interpretar a técnica de transplantação do núcleo nos animais e nas plantas, que foram as experiências que foram realizadas por Gooden e Emerling. Agora, para continuarmos com a nossa aula, iremos ainda ver alguns pormenores que vêm, por exemplo, da reprodução. Como todos nós sabemos, de que a todo momento podemos observar que há transmissão de características de progenitores para descendentes. Esta transmissão de característica implica a existência em cada ser vivo de informação capaz de ser transmitida de geração em geração. A esta informação biológica nós chamamos de informação genética. No entanto, os organismos superiores são originados geralmente por reprodução sexuada. Formam-se por divisões sucessivas de uma célula inicial à célula ovo. Esta célula resulta da fecundação de célula feminina por uma célula masculina, contém toda a informação necessária ao desenvolvimento do futuro ser. Como vocês sabem, nós, os seres humanos, somos seres superiores e a nossa reprodução é uma reprodução sexuada, ou seja, ela resulta da fecundação de um ovo que resulta da combinação de duas células reprodutoras, a célula reprodutora masculina e a célula reprodutora feminina, que unem-se e dá-se a fecundação, formando então uma célula ovo, e a partir desta célula ovo é que irá agora desenvolver até dar a origem ou a formação de um novo ser vivo. Como qualquer célula, o ovo é constituído por citoplasma e núcleo. Agora, vou deixar uma pergunta aqui. Em qual destas partes do ovo, não é? Citoplasma ou núcleo, é que se encontra a informação genética? Para encontrar a resposta adequada a esta questão, foram realizadas uma série de investigações, entre as quais destaca-se a experiência de Joachim Emerling e a experiência de Gooden com os anfíbios. Vamos ver agora a experiência de Emerling. Emerling utilizou na sua experiência uma alga clorófita de gênero Acetabulária, unicelular, mas de grande dimensão, com cerca de 2 centímetros de dimensão. Nesta experiência foram utilizadas duas espécies de acetabulárias diferentes. A acetabulária mediterrânea, a que possuía rebordos do chapéu lisa, não é? E a acetabulária crinolata, a que possuía rebordos do chapéu rendilhado. No entanto, vamos agora rever o que é que eles fizeram durante essas experiências. Emerling pegou numa acetabulária e cortou a acetabulária em 3 secções. Na primeira secção, temos aqui, cortou aqui a parte do chapéu, ficou aqui com uma outra parte intermédia, que é a parte do caulico, e uma outra parte aqui, que é a parte da rizoide. No entanto, ele cultivou cada um desses pedaços no meio de cultivo e passando umas semanas foi verificar como é que as acetabulárias faziam a regeneração. Então, é aqui que ele observou de que a parte do chapéu manteve-se vivo algumas semanas, mas não regenera a parte basal. A parte central manteve-se viva algumas semanas, mas também não cresce. Somente a parte basal, que é esta parte que vocês estão a ver aqui, pertence aqui, a parte basal,
é que regenera toda a célula dessa tabulária, incluindo o seu chapéu. No entanto, feito isso, vamos agora para a segunda experiência que ele realizou. Na sua segunda experiência, ele agora fez a transplantação do núcleo da base da alga para a parte central. Como é que ele fez isso? Pegou numa acetabulária, não é? Cortou em 3 secções, não é? Retirou aqui a parte central da acetabulária e com a parte basal. Pegou a parte basal, retirou o núcleo da parte basal e transportou esse núcleo para o interior da parte central da acetabulária e cultivou-os no meio de cultivo. Passando algumas semanas, ele verificou de que a parte central, provida de núcleo, regenera o conjunto da alga. No entanto, a partir dali, foi agora tentar mais uma nova experiência, a terceira etapa da sua experiência. Nesta experiência, ele fez o quê? Fez a transplantação do núcleo entre algas de variedades distintas. Vamos ver, pegou aqui em 2 variedades de acetabulárias diferentes, a acetabulária mediterrânea e a acetabulária crenulata. No entanto, cortou aqui a parte do chapéu e ficou somente com a parte central e a parte aqui intermédia, ou a parte do caulico. No entanto, agora, nessa parte do caulico, ele retirou o núcleo que pertencia à acetabulária crenulata, neste caso aqui, e do outro também pegou da parte basal, retirou o núcleo que pertencia à acetabulária mediterrânea. E fez o que com isso? Cruzou esses 2 núcleos, colocando-os em acetabulárias de espécies diferentes. Pegou aqui no núcleo da acetabulária mediterrânea e introduziu por dentro aqui da parte basal, ou da parte da rizoide, não é? Da acetabulária crenulata. E pegou agora aqui também o núcleo da acetabulária crenulata e introduziu por dentro da parte basal, ou a parte da rizoide, da acetabulária mediterrânea. E colocou-os no meio de cultivo. Passando algumas semanas, ele verificou de que a acetabulária teria se regenerado toda a célula, incluindo o chapéu, mas só com um pormenor. Ou seja, as acetabulares regeneraram todas as suas partes, mas nós podemos ver de que as características manifestadas eram idênticas às características das acetabulares de onde foram buscados ou foram tirados o núcleo. Concluiu-se então que o núcleo comanda qualquer citoplasma a regenerar a parte da célula que falta segundo as suas ordens. Ou seja, o núcleo é quem comanda toda a atividade dentro da célula. É o núcleo que ordena o crescimento, o metabolismo, a regeneração dentro da célula. Dado que todas estas experiências foram realizadas com seres unicelulares, surge a seguinte questão. Podem estas conclusões ser generalizados a seres multicelulares? Então, para ver essa resposta, nós vamos analisar as experiências que foram realizadas por Gurdon. No entanto, este cientista utilizou nas suas experiências os anfíbios, os sapos, não é? Que é uma espécie onde, por vezes, surgem indivíduos albinos. No entanto, vocês alguma vez já ouviram falar sobre indivíduos albinos? Ou indivíduos que são albinos. Esses indivíduos são indivíduos que possuem uma anomalia genética em que têm uma deficiência na produção de uma proteína que dá a cor à pele, a melanina. Por falta dessa proteína, então esses indivíduos não têm a pigmentação da sua pele. Bom, ainda na nossa aula sobre a experiência realizada por Gurdon, vamos ver o que é que ele fez durante a sua experiência. Na situação A, recolheu ovos de rã normal e destruiu-lhes o núcleo com radiação ultravioleta. Nós podemos ver aqui. Ele pegou aqui num sapo normal, não é? Um sapo verde, não é? Recolheu o ovo desses sapos normal e saudável e acabou por destruir esse núcleo que está por dentro desta célula, utilizando aqui a radiação ultravioleta. Deste modo, irão ter aqui células ou ovos anucleados, ou seja, óvulos sem núcleo. Na situação B, transplantou o núcleo de uma célula intestinal de um girino albino para um óvulo sem núcleo. Ou seja, ele pegou aqui no girino albino, retirou apenas um núcleo de uma única só célula do seu intestino e transplantou o núcleo para dentro do óvulo, que é o óvulo de um sapo normal anucleado. E
nós podemos observar de que dos embriões que acabaram por desenvolver e formar futuro ser, todos eles que acabaram por nascer foram indivíduos albinos com as mesmas características do sapo onde foi retirado o núcleo, mesmo até quanto ao seu sexo. Podemos concluir, então, que é o núcleo que contém a totalidade da informação genética necessária à manifestação das características hereditárias. O citoplasma constitui o meio indispensável à realização dos fenómenos que torna possível a manifestação destas características. Com isso, podemos concluir, então, que é o núcleo quem comanda, quem ordena toda a atividade dentro da célula. Somente o citoplasma funciona como se fosse o meio com o qual o núcleo utiliza para realizar essas transferências de informação genética. Para ver se vocês entenderam bem a nossa aula, gostaria de deixar aqui um exercício. Bom, vejamos. Em qual parte do ovo se encontra localizado a informação genética? A linha A. Será que é no citoplasma? A linha B. Será que é no núcleo? Selecione a opção correta. Então, já tem uma resposta? Eu sei que tu percebeste a aula e já deste a resposta correta. Então, em qual desta parte é que se localiza a informação genética? Será que é no núcleo ou será que é no citoplasma? Então, a resposta correta é no núcleo, ou seja, é o núcleo que contém a informação genética. Para consolidar a nossa aula, temos aqui um TPC ou um trabalho de casa. Se vocês não conseguiram resolver sozinho, peçam apoio ou peçam ajuda aos vossos professores. De certeza que eles irão vos ajudar a responder a esta pergunta. E como o nosso trabalho de casa que temos hoje é o seguinte: sendo os núcleos formados por várias substâncias, serão todas elas ou uma só a transportar a informação genética. Logo em casa, tente responder esta pergunta. Como síntese
início da nossa aula de hoje, nós vimos a técnica de transplantação do núcleo nos animais e nas plantas, através das experiências realizadas pelos investigadores Gurdon e Emerling, bem como também vimos que é o núcleo que contém informação genética que é responsável pela regeneração, crescimento e metabolismo nos organismos. Assim chegamos ao termo da nossa aula do programa Aprender e Estudar em Casa. Desejo-vos continuação de um ótimo dia, não é? Até a próxima aula.